Homem de Deus, mais uma pergunta. Em João 9:1-3, ele diz que os discípulos de Jesus, eles perguntaram por que o homem era cego. Se ele nasceu assim, porque ele pecou ou porque seus pais pecaram. E nós queremos entender se ele nasceu porque os pais pecaram ou porque havia algo e ele errado. é que tinha pecado. É que tinha pecado. Amém. Exatamente. Obrigado pela pergunta. É assim, então, nós temos que perceber uma coisa aqui. Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque está escrito em Êxodos, amém? Se não me engano, acho que em Êxodos 20, 20, Êxodos 20, onde diz, onde lá Deus estabeleceu a lei, estávamos a falar a lei de Moisés. O que Deus diz ali? Deus diz que irá visitar, irá visitar os pecados ou maldições da terceira à quarta geração daqueles que lhe odeiam. Tá a perceber? Não é aqueles que amam a Deus. Atenção. Aqueles que odeiam a Deus. Odiar a Deus implica-se o quê? É quando uma pessoa se abstém da sua palavra, da sua justiça, da sua lei, da sua palavra, e queres andar segundo a tua própria consciência. Amém. Está a ver? Isso é que quer dizer você odeia a Deus. Não queres? Tanto. E Deus vai visitar as maldades ou os pecados que já era do passado, dos teus pais, dos teus avós, que eles praticaram naquela hora, naquele tempo, que Deus não aceitava, e Deus vai visitar para, se contigo você também continuas a fazer o mesmo, então o juiz de Deus vai continuar sobre a sua cabeça. Amém. Então, os discípulos, sabendo disto, eles fizeram uma pergunta nesse sentido. A Jesus. Peraí, será que ele anda na prática do passado, aquilo que Deus detesta, por isso que ele está assim cego? Ou os pais é que pecaram. Os pais é que pecaram e aquele pecado transportou-se ao filho para o filho ficar assim, nascer assim. Amém. Ok. É verdade. Quer dizer o quê? Então, nós estamos a entender que há coisas que as pessoas nascem com eles, tem a ver com o pecado do passado. Tá vendo? E a pergunta que eu quis fazer mesmo, exatamente. Quer dizer, se as pessoas que nascem assim, se é o pecado do passado. Alguns que têm a ver com pecados realmente do passado. Amém. Dos pais, por exemplo, ou dos avós, e depois os pais também não cortaram, e eles também continuaram só assim e tal, e depois fazem filho, eles vêm apanhar. Porque a palavra de Deus até nos diz que devia ser mesmo assim para que manifestasse o poder de Deus sobre a vida dele. Lá é que eu queria chegar. Pronto. Agora, Jesus... Só que são dois sentidos, atenção. Exatamente. Porque um sentido é desta forma. É devido ao pecado. O pecado, exatamente. O pecado do passado, dos pais, etc. E nasce um filho... Um filho cego. Por causa... Pronto. Pode não ser cego, pode ser outras situações. Mas outros podem nascer por própria vontade de Deus, querendo assim, para depois Deus manifestar a sua graça nesta pessoa. Estás a entender? Que vejam a grandeza dele. Amém. Amém. Quando acontece essa situação, quando acontece, não
Estamos a falar na situação quando é Deus. Quando é de Deus, não fica assim. Essa pessoa vai chegar a uma altura mesmo que vai se encontrar com um homem de Deus qualquer e vai se resolver. Porque aquilo, como é de Deus, para quê? Amém. Para o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Agora, quando já é de maldição, é complicado. Dos pecados do passado, é isso? Dos pecados, exatamente, quando é do pecado. Quando é da origem do pecado, é um bocado complicado. O que significa que isso depende mesmo de Deus. Por quê? Porque essa pessoa pode até ficar são, ok? E como não pode, né? Como pode, não pode. Como Deus entender, Deus é que sabe. Deus, porque isso depende talvez de muitas coisas também. É verdade. Por exemplo, às vezes a pessoa pode talvez até chegar num ponto de se converter, quebrar certas maldições do passado, etc, etc, etc. Mas mesmo assim, não quer dizer que obrigatoriamente essa pessoa tem que ficar logo curada da situação. Não quer dizer isso. Temos que entender isso lá em casa, porque para não estarem a julgar os servos de Deus, porque não, mas se Deus faz aquilo e tal, e por que essa pessoa ficou até hoje está assim e não... Ok. Por isso que estou aqui a explicar isso. Pode ficar curada, como pode não ficar. O que isso quer dizer? O que quer dizer que quando essa pessoa se converte, etc., embora quebrando as maldições do passado, quando quebra as maldições do passado, significa que os filhos que vão nascer desta pessoa, essa maldição já não vai seguir para os filhos. Amém. Daquilo que aconteceu com ele ou com ela, sim, já não vai acontecer mais com seus filhos. Porque quebrou-se a maldição. Mas ele pode não se curar da situação e ficar só assim. Mas ganha a vida eterna. Amém. Homem de Deus, nós já vimos mulheres que, quando estavam a caminhar na igreja com Deus... Só para responder, para ficar mais claro. No caso do cego, sim, foi por causa... da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Não do pecado. Não do pecado. Jesus respondeu que não. É por causa... Deus fez isso para que manifestasse a glória de Deus. E há pessoas que podem nascer, como dizem, homossexual, etc. Nasceu assim. Temos que entender que se a homossexualidade, como nós lemos, é uma prática abominável a Deus, significa que a pessoa nasce com uma maldição. É uma maldição que nasceu através do passado dos pais, dos avós, etc., que tiveram práticas abomináveis que não condiz com a vontade de Deus. Então, prova disso, nascem, que lutam contra isso. Alguns nascem por causa disso. Com ele e não querem, rejeitam. Mas se essas pessoas quiserem, sim, Deus pode tirar essa maldição e ficarem livres da situação. É só... a vontade tem que partir da pessoa. Tem que partir da pessoa. Amém. Está a ver? Tem que partir da pessoa. A pessoa aceitar Jesus e confessar realmente que quer deixar essa prática, que não se contenta com essa prática, que Deus lhe perdoe e ali dizer para Deus repreender esse espírito, que Deus repreenda esse espírito. São coisas que a pessoa tem que falar. Amém. Amém? Que Deus repreenda esse espírito. Diz que, Senhor Deus, eu renuncio essa prática. Amém. Eu renuncio esse espírito. Amém. Eu renuncio toda maldição hereditária que vem do passado, dos meus bisavós, dos avós e dos meus pais. Eu renuncio.
e eu entrego o meu corpo Amém. Para te servir. Amém. Então o Senhor usa-me, usa o meu corpo. Amém. O teu espírito que habita em mim e que repreenda toda a maldade em mim. Em mim. Amém. Então isso tem que ser a pessoa. Amém. Para Amém? poder deixá-lo Amém. de E depois, sexuais. se Amém. puder, também, se achar que não basta, ir aí a um homem de Deus e se abrir, que realmente você quer deixar essa prática, que é difícil, não estás a conseguir, sozinho, que é para te ajudar. Então, ali o homem de Deus sabe o que é que vai fazer, etc, que é para entrar em processo para se livrar disso. Amém. Sim, era a pergunta. Amém. 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 Eu já tinha feito a minha pergunta, era mesmo que o homem de Deus tinha me tirado, e das pessoas que nascessem assim, das pessoas que poderia ser. A outra pergunta que eu tinha que dizer é o seguinte: acabaste de explicar que algumas maldições do passado. Nós já vimos pessoas que, quando estavam na igreja, estavam bem e eram curadas, se afastaram-se de Deus e a doença voltou, ou a situação piorou. E acabaste de nos explicar agora que devemos andar da maneira de Deus, não como nós entendemos. Exatamente. Como nós queremos. Até porque a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, o espírito maligno, quando sai na pessoa, ele não vai só assim, foi tchau, nunca mais vou voltar. Não. Amém. Ele não diz tchau, tchau, não diz isso. O espírito maligno, quando sai da pessoa, Jesus diz que vai procurar algum sítio para ficar. Amém? Amém. E depois vai querer, passado um tempo, vai querer voltar onde já estava antes. Amém. É verdade. Quando voltar e ver que aquele sítio onde ele estava antes está desocupado, ele volta novamente. Ele volta, mas volta com uma forma 7 vezes mais pior do que estava antes. E Jesus disse que pode ser o último estado daquela pessoa. Sim. Amém. Estás a entender? Amém. Amém. Então quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo quando uma pessoa é liberta, tem que ter cuidado. Não pode dizer que não, eu agora já estou bem e agora posso desfazer o que eu quiser, porque já estou livre. Não, não. Não se esquecemos que atrás tem as maldições. Se você voltar nas coisas do passado, aquele espírito volta. Aquela maldição familiar hereditária não pode voltar sobre nós. Exatamente. Amém. Amém. Está a perceber? Amém. Daí é preciso estarmos cuidado. Amém.